Bom dia a todos. Para quem ainda não me conhece, eu sou Vitor Cunha Bosquevisque, advogado, especialista em direito imobiliário e anfitrião do Vida em Condomínio, junto com meu amigo Vitor Lírio, também advogado, síndico profissional e com mais de 10 anos de experiência no setor condominial. Hoje nós vamos falar sobre a convenção de condomínio, a sua necessidade de atualizá-la e como fazer, junto com a convidada especial, Leidiane Maligno, também advogada com ampla experiência no setor do direito condominial. Antes de dar a palavra para o Vitor, gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal, curtam o vídeo e, se possível, compartilhem para o seu condomínio. Eu tenho certeza que esse conhecimento vai ser de grande importância para todos vocês. Vitor, fica à vontade. Bom, primeiramente, bom dia a todos, né? O tema hoje é de extrema relevância e importância para a administração condominial ter a liberdade, né? E um regramento atualizado. Hoje a gente tem muitas situações envolvendo convenções de condomínio desatualizadas. Então, se você pega um prédio anterior ao ano de 2002, por exemplo, a convenção já está desatualizada, porque a gente teve o Código Civil que entrou em vigor em 2002 e que altera a questão da lei antiga de condomínio, né? A lei que tratava dos condomínios e incorporações, ela é alterada com base na convenção, base no Código Civil. E pelo simples fato das convenções antigas já apresentarem algumas situações diferentes do Código Civil atual, já tem a necessidade de alteração. Eu acho que a gente vai conseguir nessa hora, Vitor, tentar diferenciar, né, o que é convenção, o que é regimento interno, quais são as competências de cada um, porque são instrumentos diferentes, qual é o momento, como eu posso alterar. Lógico que a gente não vai esgotar o tema, porque o tema é amplo, é enorme, são muitas questões que podem ser pontuadas, mas a gente vai tentar o passo a passo aqui de como é que a administração do condomínio pode fazer para alterar, né, a convenção, atualizar a convenção e o regimento interno de forma segura e tranquila, né, para que não seja uma tragédia. E a Leidiane ali, ela traz uma ampla experiência já com atuação em condomínios maiores, com condomínios de alto padrão, com condomínios menores. Ela tem experiência em condomínio. E, Leidiane, fala para a gente um pouquinho aí, já para a gente começar, a diferença, né? Muitas vezes o síndico ele não sabe a diferença de uma convenção para um regimento interno. Bom dia. Primeiro, agradecer aos colegas. É sempre uma honra estar aqui falando de condomínio com quem entende de condomínio, né? A convenção, em suma, é o documento que traz a lei do condomínio. É ali que vai estar previsto a forma de atuação do síndico, a forma de organização do condomínio, os quóruns necessários para aprovação de obra, de alteração de fachada. E o regimento interno é aquele documento que traz mais as questões práticas do dia a dia, forma de reserva de salão de festa, horário de funcionamento, como é que vai funcionar a recepção de visitantes, essas questões mais práticas, agendamento de piscina, como é que funcionam essas questõezinhas do dia a dia mesmo. Excelente. Aqui a gente já pega já um gancho, né? A legislação do Código Civil fala e prevê o que precisa haver dentro da convenção. O 1334 do Código Civil traz que, além das normas previstas no 1332, a convenção ela determinará a cota proporcional e o modo de pagamento, ou seja, o que a Leidiane falou, relacionado à contribuição, a forma de administração, se vai ser por um síndico, se vai ser pela assembleia, se vai ser pelo conselho, a competência das assembleias, a forma da convocação das assembleias e os quóruns exigidos. A gente tem os quóruns legais e tem os quóruns convencionais. Talvez aquele condomínio ele entenda que 2/3 não é o suficiente para alterar e coloca um quórum maior, porque ele, né, a deliberação do condomínio, a assembleia, ela tem essa capacidade. As sanções, e é esse ponto que a gente toca das sanções, ele é muito sensível, porque o Vitor vai falar agora para a gente adiante, explicar com mais detalhes o que o Código Civil ele tem, né? Porque às vezes
A legislação interna, a convenção desatualizada, não prevê as multas. E o Vitor vai explicar, por exemplo, que tipo de multa que está dentro do Código Civil que eventualmente não tinha antes, né, para acontecer. E o inciso 5 desse artigo 1334 do Código Civil, ele trata do regimento interno. A Lidiane separou muito bem o que é regimento interno e o que é convenção. São instrumentos diferentes. E como instrumentos diferentes, devem ser tratados de forma diferente. O 1334 prevê que o condomínio, né, que a convenção obrigatoriamente determinará o regimento interno. Não significa que esse regimento interno ele vai fazer parte da convenção. Esse regimento interno ele tem que estar previsto na convenção, mas ele pode estar previsto da seguinte forma: este condomínio terá um regimento interno que será regulamentado na Assembleia. Então, qual Assembleia? Geral, ordinária, extraordinária, vai ter quórum simples? A própria convenção pode tratar disso. Voltando nesse inciso 4, Vitor, fala da importância para a gente que você vê da atualização de uma convenção, né, que, por exemplo, foi lançada, que foi registrada em 1990, né, que já não tem algumas situações, além do Código Civil, os entendimentos atualizados, né, muitas convenções proíbem animais, a gente já vê que o STJ já pensa de uma forma diferente. Passa para a gente um pouco da sua experiência sobre essa situação, por favor. Vitor, hoje a gente vai falar sobre atualizar a convenção. Então, basicamente, tudo que a gente for debater aqui vai instigar essa necessidade da alteração de convenção, porque muitos condomínios, eles, até por um comodismo, eles não entendem o que eles estão perdendo e a fragilidade jurídica que eles estão submetendo ao não promover a atualização da convenção. A gente tem aqui dois cenários, né? A gente pode falar dos condomínios antigos, que estão submetidos ainda a convenções feitos na legislação anterior, e aí a gente vai enfrentar o quê? A dificuldade de se adequar à legislação nova. Muitas previsões antigas, hoje elas são contrárias ao que o Código Civil prevê, então a gente tem esse primeiro ponto que elas não vão ser consideradas válidas. A gente vai ter que adequar esse texto ao que o novo Código prevê. Novo Código, assim, né? Já estamos falando de um Código que é de 2002, então ele já não é novo mais. Se você tem uma convenção que ela não foi adequada até hoje, algo está errado. Outro ponto que você citou são a questão dos entendimentos. A gente tem ali algumas limitações de direitos de propriedade que elas já foram amplamente debatidas no tribunal e já foram afastadas. Então é certo que se o condomínio tentar utilizar aquela argumentação de que está previsto em convenção, isso vai ser afastado em juízo. A gente vai ter um processo judicial ali que vai ser desgastante e que não vai levar a resultado nenhum, porque o condomínio está com essa convenção desatualizada. A situação do regimento interno que você citou, ela também é interessante. Nas convenções antigas é muito comum que esse regimento interno ele esteja previsto dentro do texto da convenção. Qual que é o problema disso? Você cria um obstáculo para você estar atualizando isso com mais facilidade. Hoje se entende que o regimento interno, dentro da nova legislação, o regimento interno ele pode ser atualizado com o quórum de maioria simples na Assembleia. Só que se você tem uma convenção que prevê o regimento interno dentro dela, você vai submeter ao quórum de 2/3 dos condôminos para alteração da convenção, porque ele é parte desse texto convencional. Então, surge aí eu já vejo uma oportunidade de você justificar uma alteração da sua convenção. Você destacando esse regimento interno, você pode ter um regimento interno muito mais completo e atualizado. Quase que anualmente, se for interesse desse condomínio, você pode estar rediscutindo ali as necessidades, diferente do que você tem hoje com um regimento engessado pela convenção. A convenção, ela de fato, ela tem um rigor maior para ser alterada. Isso justifica, em muitos casos, até pela finalidade que o condomínio tem. Agora, o regimento interno, quanto mais atualizado ele for, quanto mais ele for debatido, mais fácil é a administração do condomínio e mais fácil vai ser o trato dos moradores, funcionários, visitantes. Então, é interessante a gente aproveitar já esse ponto. Eu acho que se você tem uma convenção que o seu regimento está ali, vale a pena você pensar em alterar essa convenção e destacar esse regimento para um documento apartado. Além da situação dos condomínios antigos, nós também temos os condomínios novos, tá? Não é só o condomínio antigo que tem problema. O condomínio novo, os condomínios novos, muitas vezes, eles até por um desconhecimento, eles mantêm aquela redação original da minuta que foi apresentada pelo incorporador lá atrás, junto com o memorial descritivo. Ela é levada para uma ratificação na Assembleia de Instalação, é necessário que faça isso,
mas também ali na Assembleia de Instalação, você está na empolgação, está recebendo um apartamento, está elegendo o síndico, e você não se atenta para os detalhes daquela convenção. Aquela convenção, por sinal, é uma convenção padrão. Então, quando o condomínio já tiver um tempo de estrada, ele vai perceber que o que tem ali na convenção não é suficiente para ele, que ele precisa repensar aquela convenção de acordo com a necessidade daquele condomínio. Não existe convenção copia e cola. Cada condomínio ele tem que pensar dentro da realidade dele. E pior, muitas vezes essas convenções elas vão ter algumas disposições que só beneficiam o incorporador. Existem situações, inclusive, que essa convenção é tendenciosa, né? A Leidiane ela pode contar aí para a gente alguns casos em que a convenção ela prevê cláusulas que beneficiam só o incorporador. O que você tem para dizer, Leidiane? Ativei aqui. Vamos lá. Primeiro, em relação a essa questão da atualização, Vitor, que você falou, é muito importante que o síndico, que os condôminos, eles tenham em mente que a convenção, o regimento, eles fazem lei para aquela comunidade que é o condomínio. Então, se o condomínio indefinidamente fica se utilizando daquela minuta padrão que você muito bem destacou, que é feita, entregue pela incorporadora, ele está com uma lei que não se adequa àquela comunidade. E aí, às vezes, ele tem um caso concreto que aquela lei, que a convenção, não abarca, ou que ela diz diferente do que é o pensamento daquela maioria. Então, é muito importante que essa convenção seja atualizada e que o regimento seja destacado para que as regras de convivência do dia a dia elas sejam de mais fácil adaptação àquela realidade. Mas, voltando para as grandes incoerências que a gente pega pelas questões mais grosseiras, eu estou advogando atualmente no caso de um condomínio em que a construtora, ela, enquanto for proprietária dos apartamentos, ela paga apenas 30% da taxa condominial. E esse condomínio já tem 4 anos que foi entregue, só que a construtora ainda detém a maior parte das unidades. Então, ela tem a maior quantidade de votos. E o condomínio não consegue, mesmo querendo, fazer a alteração da convenção para poder retirar essa regra, que já adianto, totalmente ilegal, a gente já tem precedentes aí confirmando isso, e aí a gente não vai ter jeito, vamos ter que levar a situação para a justiça decidir. Então, esse tipo de coisa que às vezes o condômino, o síndico não se atenta, que eles estão tendo prejuízo, porque a gente tem uma previsão orçamentária que é rateio de despesa. Se a Leidiane estiver pagando menos, o Vitor Cunha e o Vitor Lírio vão estar pagando mais, porque alguém vai ter que cobrir aquela despesa ali. Então, a gente precisa sempre estar lendo a convenção, lendo o regimento, sentando, discutindo, para poder fazer as alterações necessárias e evitar assumir prejuízos que a gente não precisa. Muitas vezes é uma questão de justiça, né? Porque, vamos falar aí na prática, o condomínio ele não pode deixar na mão de um terceiro qualquer, ainda que seja a construtora, o quanto ela vai pagar ou não, porque as despesas são do condomínio. Um exemplo muito claro para a gente conseguir desenhar e ilustrar essa situação é uma situação de desmoronamento. Suponhamos que o prédio tem o seguro, né, bonito lá, pago todo mês, anualmente, e esse prédio desmorone. A convenção, ela prevê lá que a arrecadação, enquanto for da construtora, vai ser 30%. Só que na hora de receber a indenização do seguro, ela vai querer 100% do imóvel dela. E ela não contribuiu com 100% no prêmio do seguro. Essa é uma questão de justiça. E outra, às vezes a construtora vende esse imóvel e não registra. Às vezes é uma escritura pública apenas, ou um contrato de compra e venda, alguma coisa que não foi registrado, e já tem gente ocupando aquela unidade, mas no registro ainda está em nome da construtora, ou seja, é a falta de controle do condomínio sobre o que ele tem que ter controle, que é a arrecadação. Então, por isso que eu entendo que essa cláusula é absolutamente abusiva, existem vários julgados já nesse sentido, e se trata de uma relação do condomínio contra a construtora, né? Visando essa retirada dessa cláusula abusiva e imposta ali nessa situação. Eu gosto muito de contar um exemplo, eu acho que eu até já contei quando a gente tratou com um síndico profissional aqui, que a alteração do regimento e da convenção é a oportunidade que o condomínio tem de criar sua própria legislação.
A Lidiane falou muito bem, que é a oportunidade, que é lei entre as partes, a convenção e o regimento interno. E numa vez eu estava fazendo um curso de síndico profissional, um síndico profissional super experiente, administra muitos imóveis em São Paulo, 30 anos de carreira na Baixada Santista, Praia Grande e tal. Ele chegou, eu era um advogado, né, dentro do curso. Aí ele chegou diretamente para mim e falou: doutor Vitor, vou te fazer uma pergunta e você vai responder. Uma legislação do Rio de Janeiro tem vigência aqui em Vila Velha? Aí o advogado vai parar e vai pensar: competência de legislação? Lógico que não, né? Está enganado. Ela tem. Se o condomínio, na hora de alterar a convenção e o regimento interno, pega esse exemplo de lei que vem de fora e traz para dentro do regimento e da convenção, está aí uma norma que é de outro estado vigente dentro do seu condomínio. Então, a resposta é sempre depende, né? Nesse dia eu não respondi, porque eu sabia que ele ia trazer uma experiência dali, que alguma coisa nova eu ia aprender naquela história ali. E foi isso que eu aprendi, que a gente pode trazer uma legislação de outro estado, né? A gente tem no Rio de Janeiro, por exemplo, uma legislação que exige a RT do responsável, do engenheiro responsável, para envidraçamento, para fechamento de varanda. Isso não é lei aqui no Espírito Santo, mas é uma questão extremamente segura. É uma preventivo que eu posso colocar num instrumento de regimento, por exemplo, que vai regulamentar os detalhes operacionais do dia a dia, que para instalar fechamento de varanda somente com empresas credenciadas com a devida anotação de responsabilidade técnica da execução do serviço. Porque o que a gente vê? Prédio trocando e colocando varanda e vidraça caindo lá do 19º andar, do 20º andar, caindo no chão, que é uma área que não está isolada. Um arquiteto participando disso, ele não vai deixar isso acontecer. Então, essa é uma dica, né, importante para a gente observar legislações estrangeiras, né, estaduais ou de outros municípios, e trazer para dentro das nossas convenções e regimentos internos. Vitor, aquele ponto, né, a convenção daquilo que ela não enfrentar oposição da lei, ela pode prever quase tudo que for deliberado pelas partes. Então, é interessante realmente o condomínio ele entender a necessidade dele. E aí a gente vê um outro problema grave. Quando a gente vai pensar assim, quando é hora de atualizar? Muitos síndicos nem têm conhecimento do texto da convenção. Ele consulta, sim, quando ele precisa de uma questão pontual, mas ele nunca parou para entender e estudar aquela convenção que ele trabalha. Então, é óbvio que ele nunca vai sentir necessidade de atualizar. Ele não conhece aquilo que ele trabalha. Às vezes, ele está gerindo aquele condomínio com base em uso e costume, mas a convenção mesmo ficou esquecida, principalmente no condomínio mais antigo. Porque, às vezes, muitos procedimentos que estão previstos nesse condomínio, nessa convenção, já foram perdidos ao longo do tempo, e aí, como enfrentou dificuldade de fazer a convenção, ou não sentiu, achou que era custoso, aquilo foi se perpetuando e gerando ali uma situação que é questionável juridicamente. Se vai existir ali um suprécio, um instituto jurídico que vai permitir o indivíduo continuar naquela situação, vamos dizer assim, contrária à convenção, de irregularidade, e isso possa vir regularizado judicialmente, não acho que é o caminho, não acho que o condomínio ele tem que se expor a esse tipo de risco. O caminho é conheça a convenção e, sentindo a necessidade de adequar ao dia a dia, que procure uma assessoria para que isso seja feito. Porque outro ponto que eu acho importante, é obrigatória a presença de uma assessoria jurídica? Não é obrigatória, mas muitas vezes é recomendável, porque você vai se basear num modelo padrão, você pode estar prevendo naquele modelo situações que hoje são antijurídicas, né? E você está perdendo, às vezes, a oportunidade de criar mecanismos modernos que vão facilitar muito a administração do condomínio. Eu vejo aqui, por exemplo, uma situação de que o condomínio ele tem um certo engessamento para a administração do síndico no que se refere à contratação de serviços ou início de obras, até situações mais urgentes, preciso contratar um escritório de advocacia para apresentar uma defesa no condomínio. A convenção ela é tão genérica, ela é tão ampla, que ela não cria nenhuma margem para que o síndico ele tenha um norte do que ele pode fazer e também facilite a situação com os condôminos, que fique claro com os condôminos até onde o síndico ele tem essa liberdade de contratar. Então a gente vê que convenções mais bem pensadas, elas trazem mecanismos
vinculados aí à questão de orçamento, salário mínimo, fundo de reserva. O mecanismo em si, a gente vai ter que entender dentro da especificidade do condomínio, mas mecanismos que permitam liberdade para o síndico atuar de forma a proteger o interesse coletivo, sem necessidade de sempre estar convocando uma assembleia, por exemplo, que é, às vezes, uma situação que permeia o imaginário do condomínio, que tudo tem que ser decidido em assembleia. E aí o condomínio não consegue trabalhar. Então, acho que é interessante aproveitar a oportunidade da convenção para isso também. Você criar os mecanismos de facilitação dessa atividade da sindicatura. E aí, Vitor, o que você já viu sobre isso? Eu vejo muito questões assim, para atualizar uma convenção e um regimento, quando você fala que não é obrigatório a presença de um advogado, ok, mas para mim é essencial. Por quê? Porque só o advogado, né? Me desculpem os administradores, os contadores, os práticos, os síndicos profissionais, mas o advogado vai saber o que precisa exatamente ser alterado por meio de convenção, o que precisa exatamente ser alterado por meio de regimento interno, e vai cuidar de todo o procedimento. Porque a alteração de uma convenção ou de um regimento interno, ela tem que ter segurança desde a convocação até o registro ou não dessa situação. Então, muitas vezes a convenção ali prevê que o síndico tem que assinar o cheque junto com um membro do conselho. Gente, quem usa cheque hoje em dia ainda dentro de um condomínio são raros. As transações hoje são transações eletrônicas. O Banco Central está criando o Pix. O Pix vai fazer transação eletrônica imediata ali. Eu não vou precisar mais pagar TED nem DOC. Por que eu vou ter falando de cheque na minha convenção? É até melhor você tirar essa situação exemplificando, né, do cheque, porque ali você não vai delimitar um mecanismo. Porque você colocar na convenção de 1980 que somente os pagamentos serão efetuados por cheque assinado por duas pessoas, você vai engessar. Você vai engessar, às vezes o conselheiro está viajando, o conselheiro não pode participar daquela assinatura, você não vai conseguir pagar o fornecedor e você não vai prestar um serviço. Então, assim, é um apanhado de atas, alteração de convenção e regimento, é um apanhado das últimas atas. Nas últimas atas vão ter muitas vontades dos condôminos, né? Seja assembleia ordinária ou extraordinária, que eles acham que tem validade porque decidirem em assembleia, mas não observaram o quórum adequado. Então, a gente tem que adequar esse quórum com essa alteração. Então, assim, para mim, advogado que é a pessoa competente, que é o profissional habilitado e qualificado para uma alteração de convenção e regimento. O meu ponto de vista é esse. Leidiane também tem uns assuntos para falar para a gente sobre convenção e regimento, que a gente estava conversando há pouco, Leidiane. Fala para a gente aí sobre a questão de uma assembleia. Como cortou a pergunta, Vitor? Fala para a gente sobre essas assembleias, assim, desde a convocação, né, da assembleia, porque há pouco tempo a gente falou da situação da assembleia virtual, que uma assembleia virtual ela tem que exigir o rito ali necessário da convocação e tudo mais. A alteração de convenção e regimento da mesma forma que uma assembleia virtual, ela tem que ter esse cuidado, né, de convocação correta e tudo sendo feito da forma correta. Como seria, em tese, uma alteração de convenção na prática que você tem costume de fazer? Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é em relação a quórum. Antes da gente começar aqui, até conversávamos sobre deixar a Assembleia em aberto, né, para colher assinaturas e garantir esse quórum. Isso é uma prática de muitos advogados, que eu digo não especialistas, porque o advogado especialista, ele, além de ter um dedo cirúrgico para poder indicar quais são as cláusulas que aquela convenção para aquela comunidade tem que ter, porque isso é fruto de reuniões, de deliberações entre síndico, conselho, ele sabe que essa prática não tem sido rechaçada pelos tribunais. Então, eu concordo com o Vitor que é essencial a figura de um advogado para poder fazer essas alterações de convenção, construção de novas convenções. Eu acho que foi o Vitor Cunha que falou sobre isso, de convenções muito antigas que às vezes não foram sequer registradas, então a gente entende que é melhor construir uma convenção nova e levar ela a registro agora.
eu tenho um exemplo muito recente de um condomínio que assumimos tem 20 dias, e aí precisávamos multar um condômino por conta de uma conduta antissocial gravíssima. E nesse condomínio, a gente sabe que tem administradores de condomínio que são excelentes, que são super gabaritados, são advogados, inclusive, mas nesse condomínio foi a administradora que mandou a sugestão e um advogado só assinou. Para poder multar qualquer condômino por qualquer infração é necessário 3/4 de condôminos. Então você não multa ninguém. É impossível multar alguém naquela realidade ali. E aí esse condômino, por conhecer bem aquela regra, ele não está nem aí. Toda vez ele recebe uma notificação. A síndica convoca a assembleia e nunca atinge o quórum de 3/4, porque é um quórum altíssimo. São 75% dos condôminos presentes para poder fazer isso, para poder multá-lo. E eles ficam nesse loop infinito, tendo que tolerar aquela pessoa que não está nem aí para ninguém. É complicado essa questão da convocação. As nulidades vão acontecer ali, provavelmente, né? Uma convocação equivocada, uma forma não observada. E uma questão importante que eu ouvi que você falou, Leidiane, sobre o registro ou não. O Vitor estava falando bastante sobre esse assunto também, da questão da validade, né? Muitos síndicos, muitos administradores questionam a validade de uma convenção registrada ou não. Que às vezes eles usam um instrumento que sequer tem assinatura, mas eles criaram aquele instrumento. Falaram, a convenção é essa aqui, nova. Ok, quando que ela foi criada? Ela foi criada em 2010. Cadê a ata de convocação? Cadê o livro de presença das pessoas que participaram? E cadê as pessoas que votaram nisso aqui? Não tem. Então, meu amigo, lamento, mas essa convenção não é válida. Ela não atingiu os 2/3 necessários para alteração. Mas suponhamos que tem. E você chega lá e tem tudo isso. Convocação, livro de presença, uma ata bem redigida, explicando quem votou o quê, o controle dos inadimplentes e dos adimplentes. E aí, Vitor, essa convenção não registrada, ela tem validade ou não tem validade? Isso é uma questão até simulada pela STJ, é um tema antigo, sobre a validade da convenção, que ela foi aprovada com o quórum, respeitou os requisitos formais, mas que ela não chegou a ser levada a registro, né? Ela teria sim validade para regular a relação entre os condôminos, mas como até o próprio código, no artigo 1333, ele exige que para ser oponível perante terceiros, ela tem que ser registrada no cartório, ela vai regular a relação entre os condôminos, mas ela não teria efeito perante terceiros. Essa situação que você me lembrou da convenção não registrada é pior. Tem condomínios que eles vão alterando e tem uma alteração 2, 3, 4 ao longo da história deles e eles não sabem nem qual convenção que está valendo mais, nunca registrou nenhum. E aí, essa convenção aqui é que eu uso para a questão do rateio das cotas. Mas quando eu vou deliberar, eu uso essa outra convenção. E quando você vai solicitar a documentação para saber até se essa convenção era válida, se atingiu o quórum, você percebe que os condôminos têm dúvida. Essa convenção a gente votou, fez 2 assembleias, contratamos um escritório de advocacia para fazer a convenção. Mas você atingiu o quórum? E tem que consultar, tem que ver. Então, quando você tem a convenção registrada, você facilita isso também. Até para que ela possa ser registrada, esse controle já foi feito. Quando você não tem um registro, o indivíduo que ele quiser buscar segurança jurídica, ou a parte contrária, tá? O condomínio ele tem que pensar nisso. Se ele não busca segurança jurídica, não adianta, ele vai tentar aplicar o regramento e alguém atento a esses detalhes pode utilizar isso exatamente para rechaçar a cobrança, como a Leidiane estava falando. Então, tudo bem, a convenção não foi registrada, ela tem validade entre as partes. Mas vamos ver se os requisitos foram atingidos. E não foi atingido. Vai enfrentar a nulidade daquele texto. Então, é muito importante o condomínio, embora ele não tenha a necessidade de levar esse registro para ter efeito entre os condôminos, que ele busque isso, para garantir uma maior segurança para ter o efeito perante terceiros. Eu acho que isso é fundamental, Vitor. Beleza. Leidiane, tem algum apontamento sobre essa questão? É muito importante o condomínio fazer as administrações passarem, né, toda a documentação do condomínio para o síndico que assume, porque, mais um caso muito recente, esse de semana passada, fomos aplicar uma multa em outro condomínio
E a síndica falou, não pode multar, porque precisa de notificar 3 vezes antes. Aí eu, mas aonde que está isso? Que a gente já tinha lido, consultado a convenção, consultado o regimento, não tínhamos visto nada. Ela, não, mas é uma prática aqui no condomínio, eu acho que foi aprovada em alguma assembleia. A gente fez um apanhado aqui das atas dos últimos 5 anos e não tinha nada falando sobre isso. Ela, ai, doutor, eu acho que foi a ex-síndica que me falou. É isso aí. Muito difícil. Fica muito todos. difícil. Isso aí me lembra a situação que eu estava falando, que o síndico, às vezes, ele não conhece a convenção. O síndico me procurou porque ele precisava fazer uma atualização da convenção, porque ele queria colocar a portaria virtual e tinha uma previsão de portaria 24 horas na convenção, e aí geraria discussão se tem que ter essa portaria com a presença física, se poderia ser remoto ou não. E aí realmente pensei, temos aqui um caso que pode ser interessante alterar a convenção para evitar uma discussão futura. Eu li a convenção uma vez, aí eu li, falei, rapaz, acho que eu li com pressa. Eu não vi esse negócio da portaria, não. Falei, não vou passar vergonha na frente do cliente, eu vou ler essa convenção de novo. Aí eu imprimi, fui lendo a convenção, riscando tudo. Cara, não tem isso não. Falei, não é possível. Vou ler de novo. Eu li 3 vezes. Aí eu liguei pro cliente e falei assim, olha, eu não vi você me desculpa, mas eu não vi essa parte na convenção que exige portaria 24 horas. Você já leu essa convenção? Não, mas me falaram, não sei quem me falou. Eu falei, rapaz, olha como é que as coisas são. E não é nem um demérito da parte, mas às vezes, por inexperiência, por ter foco em outras questões, o condomínio estava com alguns outros problemas, que eram as demandas urgentes, ele estava focado naquilo, mas ele não parou para fazer o principal, estudar o regramento que rege todo aquele condomínio que ele está administrando. Então, parece assim um fato absurdo, mas não é. A Leidiane me contou um, eu tenho outro, então, pelo jeito, é algo que se repete. E é importante que se entenda isso. É bem comum mesmo. Imagina uma execução de um condomínio que nunca pagou a unidade. Vamos falar aí que ele está há 15 anos lá num processo judicial de cobrança que ele nunca pagou. E essa execução, essa cobrança inicial foi proposta com base numa convenção que não tem validade. A gente está falando, às vezes, de anular uma execução de 15 anos, de um valor que já está absurdamente alto, e é um prejuízo para o condomínio, porque o indivíduo passou esse tempo todo, vai prescrever o que passou para trás, vai conseguir entrar com os últimos 5 anos, prejuízo. E uma coisa que eu queria salientar também, Vitor, é quem é o terceiro, né, que o Código Civil fala que ela vai ou não ter validade perante terceiro. Terceiro é o governo federal, por meio da Receita Federal. Terceiro é a companhia de energia que você vai fazer um contrato, que você vai fazer um cadastro. Terceiro são as pessoas em volta, né? Que eventualmente teriam aquela segurança ali. Porque você não pode exigir de um comprador, por exemplo, que ele é responsável e obrigado a seguir a convenção que já existe no condomínio, se ela não está registrada, se não teve um prévio conhecimento ali do que aconteceu. É bem complexa essa situação. E a advocacia especializada, né, no direito condominial, ela vai ter que chegar até o fim. Ela vai indicar que se registre a convenção. Ah, mas custa mais caro. Ok, é R$500 para registrar geralmente uma ata, mais um pouco, R$2.000, R$5.000, R$10.000. Gente, é o registro do patrimônio imobiliário. Ele tem que ser seguro. A segurança se dá por meio do registro. Eu vejo bastante isso aí, é muito comum mesmo. E é isso mesmo. Advogado para alterar a convenção. E tem gente, Vitor, que não entende o que é o registro em si. A principal função do registro é a publicidade. É a publicidade. Então, quando você fala dos terceiros, o registro existe principalmente, nesse caso, perante os terceiros, para garantir publicidade, para que a convenção ela tenha aplicabilidade perante os demais. E aí você falou dos terceiros, eu me lembrei da situação que a convenção ela pode trazer algumas limitações ao direito de uso e gozo e fruição do imóvel. E aí eu vou aproveitar aqui e falar. Vamos falar um pouquinho da situação do Airbnb? Você acha que vale a pena atualizar a convenção para discutir isso? Eu tenho aqui um condomínio antigo, o pessoal está injuriado com o Airbnb, faço por assembleia, faço por convenção. É o caso? Airbnb é sempre polêmico, né? Airbnb é sempre polêmico e a sugestão é que o condomínio esteja bem afinado com essa questão do Airbnb para submeter à votação. Porque além de você ter todo um processo de realização dessa convenção, que vai desde a convocação
até o registro, esse processo por completo, o Airbnb pode dificultar, eventualmente, alguma votação ali sobre essa alteração de convenção ou não, né? Quando a gente discute sobre Airbnb, a gente está falando de direito de propriedade, pode ou não pode, vale ou não vale. É por meio da convenção que se altera. Eu não vejo a possibilidade de você tratar de Airbnb por meio de regimento interno. Por uma situação, a gente está tratando de direito de propriedade. A gente não está tratando apenas e tão somente do uso ali daquela propriedade, de como é que o inquilino vai entrar, se é inquilino, se é zona urbana, se é zona hoteleira. Essa situação, eu não vejo o regimento interno com competência, né, legitimidade para atualizar e para prever isso aí. Muitas vezes a regulamentação do Airbnb já existe na própria convenção e no próprio regimento interno, e os condomínios, os síndicos, os administradores, eles não enxergam isso. Isso é claro, porque a gente tem aqui, por exemplo, no Estado do Espírito Santo, na convenção de coletivo de trabalho do pessoal do trabalho, da portaria, da limpeza, que é terminantemente proibido você deixar qualquer objeto com a portaria. Então, se você tem uma proibição de deixar qualquer objeto, chave, dinheiro, encomenda, para o porteiro passar para outra pessoa, e essa é a forma que o condômino está usando o Airbnb, ele está usando a locação de forma irregular. Então, a própria convenção já prevê isso. A Leidiane estava tratando agora há pouco de casos que o regimento interno altera, né, a questão do Airbnb. Como é que você já viu isso aí, Leidiane? O que você viu de experiência nessa situação? É o que nós conversávamos. Eu acho que a gente tem... eu concordo com você plenamente que isso deve ser feito. Se for feito, deve ser feito através de convenção. Não consigo ver o regimento dando autorização ou vedando esse tipo evitando esse tipo de situação. Mas, na prática, a gente tem que analisar, né? O que você falou, alguns regimentos já têm um procedimento tão bem estabelecido para efeito de locação, para tudo mais, tem uma burocracia tão grande que, às vezes, até inviabiliza o condômino que quer alugar o apartamento dele por temporada através de aplicativos como Airbnb. Só que a gente tem que olhar também a questão da localização. Um apartamento em Guarapari, que por tradição as pessoas já alocam por temporada, de repente seria interessante fazer uma alteração em convenção e criar ali depois os procedimentos a serem seguidos para poder regulamentar aquilo ali dentro daquela realidade. Mas a gente teve um caso recente aqui no escritório de um condomínio em Laranjeiras, que numa massa de 200 apartamentos, a gente teve um condômino que alugou uma unidade. E aí a gente aproveitou dessa própria rigidez do regimento para falar, olha, você pode, mas você tem que cumprir isso daqui. E aí notificamos ele do que ele tinha que apresentar de acordo com o próprio regimento. Cópia do documento de quem estava locando, placa de carro, todo aquele detalhamento que o próprio regimento exigia. E aí a gente não teve problema. Mas eu acho que nessa questão do Airbnb especificamente, nós temos que olhar a localização do apartamento para poder ver até a vocação daquele local, se vale a pena ou se não vale. Porque para alterar uma convenção, além de complexo, é custoso para o condomínio. Ediane, vou aproveitar aqui esse momento de pausa para a gente solicitar quem estiver nos ouvindo que curta e compartilhe o conteúdo. Se você for novo no canal, por favor, se inscreva. O Vida em Condomínio é um programa semanal e estamos sempre trazendo conteúdo da melhor qualidade para vocês. Aproveitando o gancho também desse interesse em modificar a convenção para prever o Airbnb, eu acho que a gente já conseguiu aqui trazer vários motivos para o síndico pensar em refazer essa convenção, atualizar essa convenção, que vão desde a adaptação da convenção ao Código de 2002, que a gente já não pode falar mais que é novo, dá uma vergonha falar que você não se atualizou o novo Código Civil, que já tem 18 anos? O que está acontecendo? A gente também já falou maior de idade, né, Vitão? Pois cara. A gente está falando aqui sobre retirar o regimento interno de dentro da convenção. Questão das punições, a gente acabou passando por alto, mas o Código Civil trouxe punições para o comportamento antissocial. E é interessante, às vezes, a própria convenção, ela regrar qual é esse procedimento da aplicação, o que seriam alguns comportamentos que são tidos como antissocial. Existe, a gente falou, acho que no programa da inadimplência, a situação do inadimplente com os demais. Então,
nós temos ali mecanismos que podemos aproveitar dentro da convenção para trazer uma maior clareza e facilitar a aplicação dessas penalidades. Temos também a situação da criação dos conselhos. Tem condomínio que quer criar conselho pelo regimento interno. A gente já viu que o regimento interno ele não se destina a isso. Então, são situações irregulares. Tem que ser feita modificação da convenção. A Assembleia Virtual foi tema do primeiro programa do Vida em Condomínio. Quem não viu, volta lá atrás, assiste, que o programa é bom. E eu sou um grande entusiasta. Eu acho que tem que ter a Assembleia Virtual prevista nas novas convenções. Se você vai fazer uma revisão de convenção, não perca essa oportunidade. A revisão de convenção, ela dá trabalho, tem um procedimento a ser seguido. A gente vai falar logo a mais do que a gente entende que são as dicas básicas para serem adotadas, mas não perca essa oportunidade de trazer a modernidade para o seu condomínio. Vai ser o único meio? Não precisa ser. Vai ser exclusivamente virtual? Não precisa ser. Quem vai decidir é o condomínio. O condomínio ele vai entender dentro da necessidade dele. Mas não perca a oportunidade de trazer a modernidade para o seu condomínio. Eu vi uma situação, eu gosto de brincar, que são as cláusulas pétreas. Eu achei interessantíssimo um condomínio que, dentro da finalidade especial que ele tinha, misto de comercial e residencial, ele entendeu que 2/3 não era suficiente. Ele entendeu que precisaria unanimidade para se alterar certas disposições da convenção, porque, de forma indireta, afetaria a finalidade daquele empreendimento. Então, eu brinquei, apelidei de cláusula pétrea, porque eu achei fenomenal. Nós estamos tão acostumados àquela convenção que ela traz, às vezes nem traz o quórum, porque a própria lei já traz, mas quando traz os 2/3 da lei e perde a oportunidade de dizer, olha, isso aqui é fundamental para o condomínio. Isso aqui, para mudar, vai ser mais custoso, vai ser mais trabalhoso, porque se modificar, você está desvirtuando o condomínio. Então, uma assessoria inteligente e um condomínio voltado para realmente adaptar essa convenção à realidade dele, ele vai ter um universo enorme de possibilidades do que utilizar nessa revisão da convenção. Vitor, explica para a gente um pouquinho do que você acha que o condomínio ele tem que fazer de preparação para poder ter um procedimento efetivo, né? Não chegar no final e descobrir que ele não vai conseguir aprovar. Bom, a gente vai partir do ponto de vista da necessidade que o administrador sente. Muitas vezes esse engessamento, essa dificuldade de fazer uma compra, essa dificuldade de multar, juros de 20%, multa de 20%. Quando você está aplicando os usos e os costumes mais do que está previsto na convenção, é onde você tem que ligar o alerta e falar, eu preciso atualizar ou alterar a minha convenção. Esse é o primeiro passo, o síndico entender e administrador entender que essa convenção ela precisa ser atualizada. Não só com base na legislação do Código Civil, mas hoje a gente tem entendimentos e jurisprudências novas que chegam ao STJ, por exemplo. Quando elas chegam ao STJ, ela vai chegar e falar, é válido, desde que presente na convenção do condomínio. Isso a gente tem sobre fração ideal, questão de votação, se vai ser por fração ideal, recolhimento de cotas, se vai ser por fração ideal ou se vai ser por unidade. Isso a gente tem para alienação de garagem, se pode alienar para terceiro estranho ao prédio ou não. Você tem julgado do STJ que fala se previsto na convenção ou não. Então, a advocacia especializada ela vai te atualizar e vai falar, são esses tópicos que podem ser alterados dentro de uma convenção. Existem convenções da década de 80 e 90 que proíbem animais de transitarem, de possuir animal. Hoje é normal ter pet. E pet, estou falando de cachorro, gato, né? Comumente pet, mas tem pássaros. Está falando hoje de calopsita, que conversa, que entende o que está acontecendo. Vai proibir? Pode? Não, o STJ já falou que não pode proibir o animal. E há outras situações também, a regulamentação de como é que esse animal ele vai transitar dentro do condomínio, qual é a responsabilidade do dono desse animal. A jurisprudência vem falando sobre isso. E atualizar uma convenção é justamente colocar aquele entendimento mais atual possível dentro dessa convenção. Para ela conseguir se vingar mais 10, 15 anos, depois a gente vai ter nova atualização, talvez, novas legislações, e vem essa mudança. Então, o síndico ou o administrador perceber que ele tem que mudar a convenção, basta ele ler. Muitas vezes o síndico não conhece a própria convenção. Ele já vem, né, dos usos e dos costumes. Então, identificou a necessidade de alterar a convenção, busca um profissional habilitado para ele te dar os caminhos, né, e ver o que é possível e o que não é possível. O que é um profissional habilitado? Um advogado da área
condominial. Isso, para mim, é o suprassumo. Então, a gente está falando de síndico profissional, de administração profissional de condomínios, ele precisa ter um advogado, assim como ele precisa ter um engenheiro, assim como ele precisa ter um arquiteto, porque cada um no seu quadrado. O advogado vai saber exatamente o que pode ser alterado por convenção, o que não pode, como será o quórum. E depois que ele tem essa indicação, de que ele tem esse esclarecimento na cabeça dele do que é convenção, do que é regimento, vai que ele não viu esse programa nosso e ele tem essa dúvida do que é convenção e do que é regimento, ele vai trabalhar no que a massa condominial quer. Ele vai reunir, ele vai fazer enquete, ele vai entender o que a massa quer e como ele vai atingir esses 2/3. Por quê? Porque em condomínios de 500 unidades, de 1.000 unidades, 2/3 são muitas pessoas. A convenção, por exemplo, ela pode dispor, e ela até deve dispor, a quantidade de procuração que uma unidade, né, pode receber. Que um síndico, por exemplo, tem convenções que não brecam o síndico de receber um número X de procurações. E o síndico tem uma amizade com 50% do prédio. Os outros 25% concordam com o que ele tem, mas os outros 25% não. Ele pega uma procuração dessa massa de 50, vota de acordo com o interesse dele, e os outros 25% não. E isso pode ser limitado na convenção. A convenção pode prever que o síndico está proibido de receber procuração. É a vontade do condomínio. A convenção pode prever que o síndico pode receber, no máximo, 3 procurações do prédio inteiro, porque existe aquele condomínio que confia no síndico, né? E que confia para ele representar. Mas isso não pode ser aberto. O meu entendimento, a minha orientação, geralmente, é que isso não seja aberto. O síndico ele tem que ter uma liberdade para administrar, para ele não ficar engessado, mas a convenção tem que blindar esse condomínio de um síndico aventureiro. A convenção tem que blindar esse condomínio de um síndico com má fé, de um síndico que tem interesse de roubar, de furtar, de não fazer pagamentos. E tudo isso a gente vai prever na convenção e no regimento interno. São as travas, né, para a administração adequada. Quando a gente fala em compliance, a gente fala num termo muito complexo. Explicar o que é compliance. Compliance são boas práticas, e as boas práticas começam pela utilização das normas que o condomínio tem. Então, se está com a norma atrasada, se está tudo não funcionando de acordo com a norma, atualiza. Esse é o momento. Busca um profissional qualificado, uma profissional qualificada, para que essa convenção não seja nula. Eu acho que basicamente é esse o passo a passo, Vitor. Né? O síndico conversar com o condomínio, entender, talvez criar uma comissão ali prévia de conselheiros para ver o texto inicial, para ver se está legal. E uma dica interessante também, não desmanchem completamente uma convenção e façam outra no lugar. Isso mostra muita dificuldade para você mostrar ao condomínio o que foi alterado. Porque ele vai olhar e falar, alterou tudo, não vou aprovar. Ou então você vai pontualmente, isso foram objeto de alteração. Portanto, você está votando aqui se isso pode ser alterado, se isso pode ser alterado, se isso não. Talvez você sugeriu que altere-se a questão do Airbnb, a questão do cachorro e a questão da venda de garagens, e a maioria delibere que não seja alterada com relação ao Airbnb. Mas os outros tópicos, você vai ter que conseguir a aprovação necessária. E deixa o Airbnb para depois, para discussão judicial ou para uma atualização futura. Esse que é o passo a passo básico que eu vejo assim, na atualização desses documentos. Posso falar? Vamos lá, só deixar uma dica aqui em relação à cobrança de inadimplentes. Desde o CPC de 2015, que alterou a forma de cobrar o inadimplente, deixando de ser cobrança, passando para execução, se tornou mais importante ainda que o condomínio tenha na sua convenção um procedimento claro sobre como que vai ser essa cobrança, qual o percentual de juros, qual o percentual de multa, quem é que vai pagar as custas processuais em decorrência daquela inadimplência, quem vai pagar custas de cartório, com certidão de ônus e outras despesas que forem decorrentes daquela execução. Porque senão a gente chega lá na frente,
o condômino inadimplente apresenta o embargo dele e acaba afastando N coisas, tendo julgado seu embargo procedente, extinguindo, tendo uma sentença positiva do embargo dele, e o condomínio perde aquele tempo todo, às vezes perde até algumas taxas que prescreve no decorrer da ação. Então, assim, se eu posso deixar uma dica, atualize a convenção em relação a isso. Lembre de incluir honorários advocatícios para poder não ficar naquela briga depois, quem paga o honorário do advogado. É só isso. São várias dicas, né? Acho que uma hora a gente não consegue esgotar. A proposta do programa é justamente lançar a maior quantidade de informação possível dentro dessa hora, para não ficar um programa muito complexo. Mas a gente, com o passar do tempo, vai voltar e vai abordar temas relacionados. E um tema que eu vejo que é muito importante, que eu não me recordo se a gente comentou, é com relação à atualização do cadastro, né? Porque a gente vai estar falando de um procedimento que vai desde a convocação, a realização da assembleia e o registro. Então, se o cadastro ele não está atualizado, eu já quebro o primeiro pilar aqui, que é a convocação. Se eu não convocar certo, a convenção vai ser nula. Se é o inquilino que está votando ali e eu não sei que ele é inquilino, o voto dele não vale. Talvez ele não vai comportar aqueles 2/3. Então, a profissionalização. A profissionalização, ela exige um profissional gabaritado, ela exige um síndico atualizado, um síndico que tem a administração do condomínio nas mãos, que ele sabe exatamente quem é o dono de cada unidade. Isso tem que ser sempre, gente. Isso tem que ser sempre, não só para atualizar a convenção, mas a convenção é um instrumento que demanda um quórum legal de 2/3, e é difícil esse quórum ser atingido. São 2/3 dos condôminos, não são 2/3 dos presentes. E muitas vezes a gente não tem nem 10% dos condôminos presentes nas assembleias, que dirá 2/3 favoráveis, né, para qualquer tipo de alteração. Basicamente, são essas as considerações que eu tenho, Vitor. Se tiver mais algum assunto, pode tacar aí que a gente discute. A gente caminhar depois para as considerações finais, eu acho que você falou do cadastro, e aí eu já vi condomínios da Serra que estão acostumados com esse grande volume de pessoas, 400, 500 unidades, que eles estão dando um banho na gente. A gente tem um condomínio aqui que tem 100 unidades, 40, 50, e o cadastro não está atualizado. E esses condomínios, por terem um fluxo muito grande, eles investiram em tecnologia e segurança. E aí eu volto puxar a sardinha para o canal. Foi tema também dos nossos encontros, falar sobre segurança condominial e como esse investimento em segurança é interessante para o controle cadastral, né? O controle de acesso. Então, temos condomínios aí que o indivíduo, o carro e a própria pessoa, ele entra com um mecanismo que identifica ele no condomínio. E para que ele possa ter acesso a esse mecanismo, ele precisa estar com o cadastro antigo. Você falou da convocação, mas às vezes, vamos supor que a convocação foi ok, foi tudo certo, realmente são as pessoas corretas, mas você não tem a documentação que comprove que o indivíduo, ele de fato é quem tem o direito sobre o imóvel. Quando você vai levar o registrador ele vai questionar. Mas essa pessoa não consta na certidão de ônus, ele não é o proprietário da coisa. Eu posso até equiparar o promitente comprador, a condição de condômino, mas eu preciso de um documento A para isso. O condomínio não tem a cadeia de contratos que levou até aquela posse da pessoa. Então, você vai fazer todo o procedimento bacana, se planejou, fez a discussão prévia para saber se precisava ou não, se tinha possibilidade de agregar um quórum para aprovar, fez um grupo de trabalho, contratou assessoria, gastou as custas, fez tudo bacana. Na hora de chegar no registro, você não tem a documentação que comprova que aquele indivíduo do cadastro, de fato, ele tem o direito sobre a unidade e que ele pode assinar aquele documento, que ele vai ter que assinar aquela nova convenção. E aí todo o trabalho ele emperra numa questão burocrática. Então, o cadastro também, a gente já falou isso outras vezes, mesmo que é um passant, o cadastro ele é um calcanhar de Aquiles da grande maioria dos condomínios que não sabe quem está ocupando os imóveis. E se você não fizer esse trabalho prévio de atualizar o cadastro, notificando as pessoas, às vezes fazendo um trabalho porta a porta mesmo para saber quem ocupa aquela unidade e a que título, você pode enfrentar essa barreira na convenção. Então, é importante, novamente, a assessoria jurídica, porque ele já vai saber prever todos esses percalços que você vai enfrentar e como contornar esses problemas. Vitor, eu acho que a gente conseguiu esgotar o objetivo hoje. Eu vou passar aqui para as considerações finais, em que eu queria deixar claro que existem muitos outros pontos que podem ser tratados na convenção. Nós trouxemos aqui aqueles que foram
melhor debatidos previamente, mas que todo condomínio ele tem que entender a realidade dele. Não tem fórmula mágica. Ah, mas eu vi ali um outro condomínio que ele tem uma convenção que é top. Ela, às vezes, não vai se enquadrar dentro da sua realidade. Não tem essa de copiar, não tem essa de não fazer o debate prévio. Eu acho que é fundamental esse grupo de trabalho. A gente acabou não passando esse detalhamento, mas um grupo de trabalho que esteja em contato com o jurídico para passar a realidade do dia a dia do condomínio, para que ali eles comecem a pontuar o que é interessante, o que não é, para depois ser levado numa deliberação preliminar. Esse trabalho de aprovação da convenção não é uma coisa que você vai fazer da noite para o dia, tá? Não é um trabalho de uma semana. Isso vai levar um tempo e, bem feito, vai colher o fruto. Se você tentar apressar demais também, querer pular a etapa, você vai ter como resultado um trabalho jogado fora. Você fez todo esse movimento para não aprovar. Agora, se você segue as etapas com calma, pensando na realidade do seu condomínio, eu tenho certeza que vai ser um sucesso e a sua administração vai se tornar muito mais fácil com esses cuidados. Vitor, fica à vontade para suas considerações. Bom, mais uma vez a gente conseguiu esgotar, dentro do que foi proposto, né, lançar a semente na cabeça do administrador e do síndico e da população em geral, do condômino. O condômino tem que entender que essas mudanças são necessárias, que não é invenção de moda o síndico chegar e falar vamos atualizar a convenção. Para quê? Não temos problema no condomínio, está tudo bem, mas não está. Convenção desatualizada, o condomínio desatualizado. Diretamente proporcional isso daí. Uma convenção mais moderna, ele permite que o condomínio seja mais moderno. Hoje eu me deparei com uma notícia de que a ANAC liberou testes da Uber para fazer entregas em condomínios com drone. Daqui a pouco a gente vai estar tendo que ver onde vai estacionar o drone, cadê o espaço para o drone estacionar. E é sério, isso vai ter que ser incluído, porque se não tiver, o drone não vai poder sobrevoar o espaço aéreo. Então, gente, busca assessoria. Eu quero agradecer a presença da Leidiane aqui, muito boa, como sempre, discorrendo, contando os casos. Ela já advoga há muito tempo nessa área. E, Xará, é isso aí. A cada programa a gente vai trazer um conteúdo de qualidade, né? Tentar esgotar a maior quantidade possível dentro do limite de horário proposto. E qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição no canal. Algum tipo de contato com o Yuris Channel aí é tranquilo. Quem não se inscreveu, se inscreva, curte o vídeo e passe para os amigos, para os síndicos, para os condôminos, que são informações de qualidade. Doutora Leidiane, quero agradecer novamente. Passo a palavra para suas considerações finais. Eu que agradeço o convite dos colegas. Para mim é sempre uma honra falar de direito condominial com vocês, que são colegas que eu sei que também são grandes estudiosos da área e sempre estão procurando as melhores soluções para os clientes de vocês. E só reiterando o que o Vitor Cunha falou, a convenção de condomínio não pode ser um copia e cola. A gente não tem como pegar a convenção do vizinho e aplicar ela aqui. Ela tem que ser fruto de um trabalho, de estudo, de reflexão, de debate, para a gente poder colher lá na frente bons frutos, disciplinar aquela massa e coordenar ela do jeito que ela merece. Então é isso. Gratidão a vocês pelo convite e estou à disposição numa próxima oportunidade. Pessoal, eu agradeço quem ficou até o final. Leidiane, muito obrigado pela sua participação. Você é parceira do canal. Nós teremos outros encontros para debater outros temas de condomínio. E, por final, quem não curtiu ainda, por favor, dá o like. Até mais, pessoal. Abraço.